Bem-vindos de volta a esta conferência sobre o setor dos biocombustíveis em Portugal. Vou estar aqui a moderar convosco este painel sobre as questões atuais que se colocam em relação ao setor dos biocombustíveis. Temos connosco 5 convidados, 5 oradores, Dr. Miguel Costa, da APPB, Engenheiro António Comprido, da APetro, o Engenheiro João Bernardo, Diretor-Geral de Energia, a doutora Ana Lúcia Costa, da ERSE, e a doutora Cristina Oliveira, do UNEG. Nesta fase inicial deste painel, daremos até 10 minutos a cada um para uma intervenção inicial, seguindo-se depois um período de debate com perguntas e respostas que esperamos poderem ser esclarecedoras sobre as questões atuais que se colocam aos biocombustíveis e os desafios que este setor enfrenta. Começaremos pelo engenheiro João Bernardo, Diretor-Geral de Energia, quem dou a palavra para a primeira intervenção. Ora, muito bom dia a todos, os que estão aqui presentes na sala e, sobretudo, a quem não nos está a ver diretamente e, portanto, está a acompanhar este programa, esta conferência em casa ou nos seus locais de trabalho através de videoconferência. Agradecer o convite que a APPB endossou à Direção-Geral de Energia para estar aqui presente para falar sobre o setor dos biocombustíveis em Portugal. É um tema que nos é muito caro e que acompanhamos na Direção-Geral há mais de 15 anos e que está num chamado encruzilhado ou num chamado cruzamento para novos desenvolvimentos associados não só à transposição da diretiva das energias renováveis, a RED 2, mas também em relação àquilo que são os desafios que se põem em relação à transição energética e à descarbonização da economia. São dois desafios muito importantes, são dois desafios que têm uma magnitude e um impacto na sociedade, na economia e na competitividade das empresas e na vida dos cidadãos de uma forma extremamente relevante, porque vão alterar o nosso modelo e a nossa percepção de consumir energia, de utilizar energia, e requerem de todos um papel, instituições, empresas, setores, cidadãos, operadores, agentes, requerem um papel muito ativo, muito proativo em relação àquilo que são os desafios que estão colocados em cima da mesa. Concretamente, em relação aos biocombustíveis e na sua relação muito estreita com o setor dos transportes, existe aqui um desafio muito grande relativamente a uma área perante a qual há anos que se tenta, do ponto de vista quer institucional, quer do ponto de vista empresarial, quer do ponto de vista da própria intervenção europeia e internacional nestas áreas, de transformar este setor num setor menos intensivo do ponto de vista energético, menos intensivo na emissão de gases, menos intensivo na produção de CO2 e, portanto, num setor mais sustentável e com uma melhor integração dentro daquilo que são as regras atualmente compreendidas e aceitas da sustentabilidade do funcionamento dos setores de atividade. É um setor onde o setor dos transportes é um setor onde responsável por uma grande parte das emissões que a Europa se confronta e que tem de encontrar soluções para, tal como os outros setores, a indústria, o setor da energia, o setor da agricultura, etc., o setor dos edifícios, tem de encontrar soluções para reduzir a sua pegada ecológica. E isso tem de ser feito através da percepção de que a introdução de biocombustíveis ou de outros combustíveis sintéticos ou daquilo que seja como substituto das fontes de energia tradicionais, e portanto estamos aqui também a incluir, apesar de não ser esse o tema, a mobilidade elétrica e o hidrogénio, tem de ter aqui uma vertente também económica, uma vertente em que a inovação tem de dar também algum lastro e alguma racionalidade à introdução dos biocombustíveis numa extensão maior do que aquela que já atualmente existe. Efetivamente, os biocombustíveis têm tido um papel crescente no nosso setor dos transportes desde 2005, através, primeiro, de projetos piloto,
e depois através da crescente integração de biocombustíveis, sobretudo no gasóleo, onde, através da limitação dos 7% que vem das normas, continua a corresponder a um gasóleo. Portanto, nós hoje em dia abastecemos e continuamos a consumir um gasóleo como se fosse um gasóleo completamente derivado dos combustíveis fósseis, mas efetivamente já tem até 7% de gasóleo. Aquilo que é o desafio, e ouvimos do orador anterior, antes deste período em que interrompemos, ouvimos também um apelo de que este limite se possa alterar, e falava-se em 10%, e possivelmente a indústria, hoje em dia, dos automóveis, dos veículos de motor de combustão, deve estar preparada até para conseguir valores até bastante superiores nesta mistura. E, portanto, há todo o interesse que os comitês de normalização, que os grupos de standards e de acompanhamento daquilo que são os padrões de qualidade possam prosseguir o seu trabalho no sentido de encontrar aqui quais são os valores mínimos que se pode, os valores máximos com que se pode trabalhar nestas misturas para conseguir aqui uma penetração mais elevada de fontes renováveis no setor dos transportes. Obviamente que, se por um lado temos aqui uma preocupação de emissão de reduções de emissões, temos também uma preocupação na utilização de terras com aptidão agrícola e que essas terras com aptidão agrícola não possam ser utilizadas para a promoção de culturas energéticas, deslocando depois a procura de terras para a produção de alimentos para terras de aptidão florestal e, portanto, possam promover a desflorestação, possam promover, de alguma forma, a degradação de solos ricos ou de solos com aptidão para a agricultura por essa via. Portanto, isto é chamado o Indirect Land Use Change e, portanto, também já foi referido aqui. E há também esta preocupação de que, efetivamente, haja, do ponto de vista do ordenamento do território, e, portanto, isto é um problema muito mais vasto, não se prende apenas com o setor dos biocombustíveis ou com o setor dos transportes, prende-se com o setor prende-se com todo o ordenamento do território e a visão que se tem sobre o território de se poder dar diferentes usos em função das prioridades, em função daquilo que são os critérios de sustentabilidade e em função daquilo que é a utilização sustentável do território. E, portanto, há aqui também uma visão sobre outras matérias-primas que tem de ser equacionada com alguma celeridade, em concreto sobre os materiais de lenho-celulose, portanto, a possível utilização de resíduos florestais, a utilização de resíduos sólidos urbanos, parece-me que é uma área muito promissora. A utilização de matérias-primas que têm vindo a ser adiadas há muito tempo, mas que têm, do meu ponto de vista, uma especial apetência para a produção de biocombustíveis e que estou convencido que mais cedo ou mais tarde se conseguirá produzir em larga escala com preços economicamente interessantes, desde que se ultrapasse o problema da separação dos materiais, que tem a ver com as algas e com as microalgas, porque há uma capacidade de produção brutal e temos já algumas entidades e laboratórios em Portugal a trabalhar nisso. Não tem sido fácil conseguir resultados interessantes. Mas, portanto, há aqui um conjunto de matérias-primas, outras vêm da própria indústria, da indústria de produção de alimentos, que podem também contribuir e podem também ser importantes para dar aqui um aumento de cota de renováveis neste setor dos transportes, onde já disse que a penetração é difícil, quer pela substituição de combustíveis, quer até por medidas de eficiência energética que também nunca funcionaram como nós esperávamos que funcionassem. Por outro lado, há outra oportunidade no que diz respeito ao apoio às políticas da transição energética, que tem a ver com o aumento da penetração das renováveis noutros setores dos transportes. Eu refiro-me em especial à aviação e ao transporte marítimo. São duas áreas onde a mobilidade elétrica e o hidrogénio muito dificilmente vão ter um papel de curto prazo, não quer dizer que venham a ter daqui a uns anos, mas muito dificilmente vão ter um papel de curto prazo. A aviação está extremamente interessada em misturas cada vez mais ricas com biocombustíveis, tem feito testes, tem feito um conjunto de ensaios, como devem compreender, é uma área muito sensível, não pode haver problemas lá em cima, e, portanto, é uma área muito sensível no que diz respeito à introdução de novos combustíveis ou novas fontes de energia.
mas tem trabalhado e tem criado um conjunto de fóruns e um conjunto de documentos estruturantes, nomeadamente a Rota Europeia para os Biocombustíveis Avançados, e um conjunto de facto de locais e de fóruns de pensamento sobre isto, já com projetos piloto em andamento e, portanto, há uma grande potencialidade de o setor da aviação, primeiro, começar a utilizar os biocombustíveis e não é despeciente face àquilo que é o consumo deste setor e àquilo que são as emissões provocadas por este setor. Se houver aqui um contributo também muito importante do setor da aviação e depois o setor do transporte marítimo, um bocadinho mais conservador e com mais dificuldade em aderir aos biocombustíveis, mas julgo que, apesar da oposição e do lobbying que têm os grandes grupos de comércio mundial e as organizações de comércio mundial e que se opõem efetivamente a alguma, enfim, não de uma forma muito aberta, mas que se opõem ao aumento de custos no frete e no transporte que possa ser induzido por estes combustíveis, mas que paulatinamente tem também a ser encaminhado para o cumprimento destas metas e destes objetivos. Outra área que é essencial trabalhar, que eu já referi, tem a ver com os padrões de qualidade dos biocombustíveis, ou seja, é preciso, paralelamente a tudo isto, de promover os biocombustíveis e promover a penetração dos biocombustíveis em vários setores, que a qualidade e o padrão de qualidade seja aferido e haja uma exigência para que tudo isto tenha credibilidade e tudo isto tenha validade, ou seja, que se estejamos a referir-nos a um substituto dos combustíveis fósseis que possa garantir o mesmo desempenho, o mesmo nível de excelência e a mesma performance para os motores onde vai trabalhar e, portanto, com o mesmo grau de desempenho, ou semelhante, ou pelo menos que não comprometa. E depois uma área que me parece também muito interessante, para não me alargar mais nesta primeira intervenção, que tem a ver com as áreas de inovação e desenvolvimento e que claramente têm de ser estudados aqui uma série de desafios que têm a ver com o papel dos subprodutos da agricultura e da fileira florestal, as algas e microalgas, já referi, e tentar perceber qual é o papel que determinado tipo de desenvolvimentos que estão no nosso horizonte, como a captura do CO2, como o hidrogênio, como a própria produção da utilização de biocombustíveis, sobretudo do bioetanol e do glicerol para a produção de hidrogênio também. Quer dizer, o biocombustível pode ter um conjunto de outras utilizações que não se circunscrevem apenas ao setor dos transportes e não se circunscrevem apenas a esta realidade que referi. Último ponto, finalmente, mesmo para terminar. A grande vantagem dos biocombustíveis, como é óbvio, é a existência de uma infraestrutura de distribuição e de um conjunto de canais que são comuns aos combustíveis fósseis e, portanto, todo esse processo está amortizado e, portanto, nós estamos a trabalhar com, eu diria quase uma commodity, com uma fonte de energia que tem os seus custos praticamente internalizados naquilo que é os custos gerais da distribuição de combustíveis tradicionais. E, portanto, isso é uma vantagem e os biocombustíveis podem e devem aproveitar essa vantagem. Muito obrigado. Obrigado, João, pela sua intervenção. Foi, de facto, uma abordagem bastante transversal, parece-me, do tema dos biocombustíveis e das áreas em que eles podem ser úteis no processo de transformação do setor energético rumo à descarbonização. A segunda intervenção será da doutora Cristina Oliveira, do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, que com certeza nos ajudará a compreender o papel que o LNEG tem no acompanhamento dos biocombustíveis e da sua proveniência. Desculpa, esqueci-me de ligar o microfone. Muito bom dia a todos, aos aqui presentes e a todos os que nos estão a acompanhar online. Antes de mais, eu queria agradecer à APPB o convite que foi dirigido ao LNEG para estar presente neste evento, com participação no primeiro e no segundo painéis.
Eu optei por fazer uma pequena apresentação, uma vez que vou apresentar alguns valores associados a este setor dos biocombustíveis e pareceu-me que ser mais fácil para todos seguir aquilo que pretendia transmitir. Assim, sendo o tema deste primeiro painel o setor dos biocombustíveis em Portugal, é inevitável falar da SES, que é a entidade responsável pela coordenação do processo de verificação do cumprimento dos critérios de sustentabilidade dos biocombustíveis destinados à incorporação nos combustíveis fósseis em Portugal. Neste momento, esta entidade encontra-se no LNEG e daí eu vir falar do seu papel e do seu contributo neste setor dos biocombustíveis. Como é do conhecimento geral, Portugal tem que cumprir metas de incorporação de biocombustíveis nos combustíveis fósseis e isso é garantido através da incorporação de biocombustíveis que sejam considerados sustentáveis. Ou seja, que cumpram determinados requisitos, quer de emissões de gases de efeito de estufa, portanto, redução de emissão de gases de efeito de estufa, quer de uso dos solos. Assim, os operadores económicos nacionais, quer os produtores de biocombustíveis, quer os importadores destes produtos, têm de evidenciar que os biocombustíveis que são por eles produzidos ou transacionados são sustentáveis. Isso implica que se tenha que ter conhecimento de toda a cadeia de valor associada à produção do biocombustível e, sendo o biocombustível considerado sustentável, haverá atribuição por cada TEP de biocombustível, de cada TEP equivalente de petróleo de biocombustível sustentável, de um título de biocombustível, que já hoje foi aqui referido, portanto, de um TDB, que é aquilo que vai comprovar realmente a sustentabilidade destes produtos. Vamos ver se tinha aqui assim a luzinha. Quando consideramos o produtor de biocombustível, a emissão desses TDBs, que estou a falar neles, não estão neste momento a cargo do LNEG, mas sim de outra entidade, da ENSE, que os emite com base em informação, em certificados de sustentabilidade que o LNEG, após validação da sustentabilidade do biocombustível, emite. Portanto, são passados aos produtores de biocombustíveis, naquela fase, portanto, após a produção do biocombustível, ou ao importador, que muitas vezes é também incorporador, portanto, que está representado na figura de baixo. Temos depois a situação, que já também foi aqui referida, da utilização de matérias-primas residuais para a produção de biocombustíveis, matérias-primas essa que estarão enquadradas no falado anexo 9, que foi transposto para a legislação nacional por este anexo 4 da diretiva do Decreto-Lei 117, de 2010, na sua redação atual, em que por cada tonelada equivalente de petróleo produzida a partir de matérias-primas residuais, se tem uma bonificação nos TDBs. Portanto, como está ali representado, um TEP corresponde a 2 TDBs. Aqui assim, já passei um a mais, apresento apenas, portanto, a parte A e B desse anexo 4 do Decreto-Lei, onde estão referidas as matérias-primas que podem ser consideradas. Portanto, na parte B, os óleos alimentares usados e as gorduras animais de categoria 1 e 2 a serem consideradas com bonificação de dupla contagem se utilizadas para a produção de biocombustíveis, e depois uma vasta gama de matérias-primas residuais que podem ser enquadradas na parte A e que, se estiverem explicitamente referidas neste anexo, serão consideradas elegíveis para dupla contabilização. Mas há algumas matérias-primas que não estão ali referidas e que em Portugal foram já há uns anos validadas como podendo ser consideradas para este efeito, portanto, ser elegíveis para dupla contagem, como seja, por exemplo, o bagaço de azeitonas tratado, que resulta da nossa indústria de produção do azeite, entre outros, que estão ali representados. Ultimamente, temos tido realmente, e como também já foi referido, uma grande procura de matérias-primas residuais
alternativas para a produção de biocombustíveis. Essas matérias-primas residuais têm que ser validadas pela ECS, que, após parecer do Conselho Técnico da ECS, permitem ou não ser utilizadas para a produção de biocombustíveis, ou seja, permitem ser consideradas elegíveis ou não para a produção destes biocombustíveis. Agora, fazendo apenas aqui um ponto da situação relativamente à produção e importação de biocombustíveis declarados à ECS em 2019, temos aqui este gráfico que representa portanto, o valor de biocombustíveis em teor energético, que está ali representado. Eu daqui não vejo bem os números, portanto não vou dizer os números todos. Tendo-se verificado que portanto, a produção de FAME, representada ali a azul, e da HVO, vermelho, que correspondem aos biocombustíveis que são utilizados como substitutos do gasóleo, correspondeu a 98,1% em teor energético do total de biocombustíveis produzidos e importados em 2019. Depois temos também ali uma fração correspondente aos biocombustíveis substitutos da gasolina, 1,9% em teor energético, que em 2019 foram todos importados, porque, como também já foi referido, nós em Portugal não temos ainda produção nem de bioetanol, nem de bioETBE, portanto, que são os substitutos da gasolina. Neste gráfico, temos a evolução ao longo do ano 2019 do biodiesel e do HVO que foi produzido a nível nacional e naquele gráfico em baixo, aquele queijo, estão representadas as matérias-primas que foram utilizadas para estas produções, em que a maior fatia, representada ali a azul, diz respeito aos óleos alimentares usados. Depois temos outras matérias-primas residuais que foram também utilizadas, contabilizando o total de 63,7% de matérias residuais utilizadas para a produção nacional de biodiesel e de HVO. Temos também alguma contribuição depois de matérias-primas como a soja, a colza ou a linha de palma. Aqui, só para mostrar que em termos da importação de biocombustíveis, portanto, estes biocombustíveis foram importados quer na forma pura, quer já misturados com o combustível fóssil que vão substituir, portanto, incorporado na gasolina o etanol ou o ETBE, e no gasóleo o FAME ou o HVO. Como vemos, a maior importação está ali relacionada com o bioetanol e, portanto, a matéria-prima que está ali representada como maior fração para a produção destes biocombustíveis importados é o milho. Portanto, foi etanol e bioETBE produzido a partir de milho. Comparando agora os dados obtidos, ou reportados em 2019 com o que já aconteceu este ano, portanto, em 2020 até ao mês de setembro, que são os dados que a ECS já tem processados, podemos ver em 2020 uma maior oscilação na produção nacional de biodiesel e FAME, associado aos problemas que já foram referidos no início desta conferência, e que levou a que houvesse indicação do Governo para uma introdução obrigatória de 6,75% em volume de biodiesel no gasóleo, de forma a escoar os óleos vegetais que resultavam das indústrias extrativas para a produção de rações, como já foi referido hoje. E isso está refletido aqui. Portanto, nas matérias-primas que foram utilizadas agora em 2020, temos essencialmente os óleos alimentares usados novamente para a produção de biodiesel, mas depois temos, como podem verificar, ali no segundo trimestre, aumentou a fatia do óleo de soja, essencialmente, por causa dos fatores que acabei de referir. Eu não devo ter passado aqui um slide que eu tinha aqui com a proveniência das matérias-primas, portanto, as matérias-primas em 2019 e o mesmo se verificou,
ou se está a verificar no ano de 2020, eu peço desculpa, não estou a lidar muito bem aqui com a... está aqui representadas. Portanto, em 2019, como podemos ver, as matérias-primas utilizadas para a produção nacional de biodiesel e de HVO foram essencialmente importadas. Temos ali uma pequenina contribuição na colza de Portugal, com 2%, e onde se verifica que as matérias-primas utilizadas eram matérias-primas nacionais, é quando estamos a falar de matérias residuais, portanto, dos óleos alimentares usados, das alinas ácidas e outros, de ácidos gordos livres. Portanto, aí é que estávamos a utilizar a matéria-prima nacional. Em 2020, neste aspecto das matérias-primas residuais, está a verificar-se algum bocadinho diferente, porque já temos algumas matérias-primas residuais que estão a ser importadas. Depois, a nível de importação em 2020, passando agora para o último slide, em termos de importação em 2020, temos aqui, portanto, verificamos que ao longo dos 3 trimestres deste ano se verificou a importação quer de FAME, quer de HVO, de bioetanol e também de bio-ETBE, nas quantidades que estão ali reportadas, portanto, e as matérias-primas que deram origem a estes biocombustíveis que foram importados estão apresentadas naqueles gráficos da direita, sendo que no segundo trimestre temos ali uma grande fração ligada à oleína de palma, que tem a ver com aquela elevada importação de HVO que é obtido a partir desta matéria-prima. Pronto, temos também só ali uma última referência, que em termos dos biocombustíveis importados, realmente está a haver um incremento nessa importação, pois neste momento, portanto, em que estamos a reportar os valores dos 3 primeiros trimestres de 2020, já temos um valor superior às importações que se verificaram de biocombustíveis em 2019. Pronto, penso que esta apresentação dá um bocadinho a panorâmica do que foi e está a ser este setor em Portugal. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Cristina Oliveira. A terceira intervenção será da doutora Ana Lúcia Costa, da entidade reguladora dos serviços energéticos, que tem nos combustíveis uma das suas mais recentes competências e atribuições, e a doutora Ana Lúcia Costa com certeza nos irá esclarecer sobre o papel da ERSE nesta área dos combustíveis e, em particular, o que é que andam a fazer ao nível dos biocombustíveis. Muito bom dia a todos. Saudar naturalmente quem nos está a ouvir do lado de lá e todos os intervenientes neste painel e naturalmente também agradecer à APPB em nome da ERSE o convite que nos foi endereçado para estar presente neste evento e que de certa forma marca o início do debate público da ERSE neste tema dos biocombustíveis. De facto, estas competências em matéria de biocombustíveis são muito recentes na esfera da ERSE e foram conferidas pelo Decreto-Lei 69/2018, como já foi referido, que procedeu à reorganização da orgânica do setor energético nacional. E com esta reorganização, a ERSE passou então a estar presente no setor dos combustíveis e que aproveitaríamos também este fórum para clarificar o papel da ERSE neste setor, que de facto tem gerado por vezes algumas dúvidas e alguma confusão. A regulação da ERSE neste setor dos combustíveis direciona-se sobretudo para a supervisão e para a supervisão do funcionamento do mercado em toda a sua extensão. Quer isto dizer que estamos perante um tipo de regulação ex post que olha para o comportamento dos agentes que nele operam, verifica adequabilidades face à legislação em vigor e identifica eventualmente, caso existam, irregularidades no funcionamento do mercado ou eventuais más práticas. Este tipo de análises tipicamente materializa-se num relatório que recentemente até foi publicado pela ERSE, foram publicados pela ERSE 2 relatórios, um relativamente
ao GPL engarrafado e outros combustíveis líquidos rodoviários, cujas versões públicas se encontram divulgadas no site da ERSE. E, naturalmente, neste exercício, a ERSE cooperará com as entidades com atribuições específicas em diversas matérias, sempre que se justifique, e inclusivamente com o próprio Governo, como aconteceu recentemente também em matéria de GPL engarrafado, nomeadamente cooperação com a ADC e com o Governo. Dito isto, daria algumas notas sobre aquela que é a visão da ERSE sobre o setor dos biocombustíveis e que resulta de uma reflexão inicial que, embora recente, já foi iniciada por parte da ERSE. E diria que, como princípio basilar, a ERSE terá uma abordagem integrada à transição energética que verá como um todo, incluindo todos os vetores que para ela concorrem e, naturalmente, também para a mobilidade e o setor dos transportes. Quer isto dizer que, por um lado, olhará para o mercado dos combustíveis per si, e, nomeadamente, analisará em cada momento aquele que deverá ser o equilíbrio entre o recurso a combustíveis de origem 100% fóssil e a incorporação de biocombustíveis. E isto porque a verdade é que produzir biocombustíveis ainda acarreta algum sobrecusto no preço dos biocombustíveis, no preço dos combustíveis, perdão. De facto, se tivermos em linha de conta, por exemplo, valores referentes ao mês de setembro de 2020, valores fechados, estamos a falar de uma cotação de gasóleo no mercado internacional acrescida de frete de 0,3 euros por litro, enquanto que o preço do FEM no mercado nacional, no mesmo mês, ascendeu a cerca de 0,8 euros por litro. De facto, se tivermos em linha de conta o valor de referência do sobrecusto que é publicado pela ENSE, estamos a falar de um impacto que não é muito significativo, mas que existe um impacto de 1,5%, cerca de 1,5% no preço do gasóleo em 2019 e no primeiro semestre de 2020 de cerca de 4%. E este aumento, naturalmente, que teve como base não só o aumento da meta de incorporação dos biocombustíveis, mas também a própria cotação do gasóleo nos mercados internacionais, que registrou valores muito baixos, como sabemos. Por outro lado, e da mesma forma, terá que ser feita uma análise integrada entre ao equilíbrio que deverá haver em cada momento em optarmos por uma eletrificação maciça no setor dos transportes ou a incorporação de biocombustíveis. E, portanto, nesse sentido, é necessário avaliar a racionalidade económica deste equilíbrio e também do ponto de vista da integridade e da sustentabilidade de ambos os sistemas. E, como já foi referido aqui também hoje, de facto, em matéria de aviação, a eletrificação não é uma realidade, mas os biocombustíveis serão ou poderão ser. E a verdade é que desde setembro de 2020 que inclusivamente são publicadas cotações internacionais para biocombustíveis que se destinam ao transporte da aviação. E da mesma forma, esta semana tivemos também novidades da PRIU, que começará, segundo consta, a comercializar biocombustíveis destinados ao transporte marítimo. Portanto, diria que estaremos num bom caminho e com boas perspectivas. Os biocombustíveis assumem uma particularidade interessante, que é o facto de, apesar de se configurarem como um produto final, que o são, eles são percepcionados e são disponibilizados no mercado retalhista dos combustíveis e, portanto, ao consumidor final como blending ou como um produto intermédio. Quer isto dizer que a ERSE, no exercício que fará de supervisão e de regulação deste setor, terá que olhar naturalmente para os biocombustíveis como o produto final,
que é e que é transacionado nos mercados grossistas e, portanto, olhará para o funcionamento do mercado dos biocombustíveis em toda a sua extensão, desde a produção e importação até à incorporação, mas terá também aqui uma preocupação acrescida de sensibilizar e clarificar junto dos consumidores aquela que é a importância dos biocombustíveis e qual é o impacto que tem no preço de venda ao público dos combustíveis líquidos rodoviários. Relativamente à organização e ao funcionamento do mercado nacional de biocombustíveis, nomeadamente ao facto do cumprimento das metas de incorporação poderem ser cumpridas por via de incorporação física ou por via do mercado, chamado mercado de papel, dos títulos de biocombustíveis. De facto, qualquer processo de transição energética pressupõe um tempo de adaptação e de amadurecimento e desenvolvimento de tecnologias, de processos produtivos e até de procedimentos, pelo que é importante, na visão da ERSE, sobretudo nesta fase de desenvolvimento em que este setor se encontra, não rigidificar o mercado e, de facto, haver aqui algum incentivo a que alguns operadores possam optar por ter maior incorporação física de biocombustíveis e outros que possam recorrer ao mercado dos títulos de biocombustíveis. Isto porque, por um lado, permite dar aqui algum tipo de incentivo aos biocombustíveis avançados, por exemplo, como vimos, e por outro também porque há operadores que, pela natureza das suas funções e das suas atividades, nomeadamente a PRIO, que é um produtor de biocombustíveis e que na proximidade tem instalações logísticas onde é feita a incorporação dos biocombustíveis, terá naturalmente alguma eficiência no processo e, nomeadamente, com a ausência de custos de transporte que não são negligenciáveis. E, para terminar, que já estou aqui a ter indicações, passaria só aqui a elencar algumas considerações e desafios que, no entender da ERSE, pautarão os próximos tempos. E um deles, começaria já por dizer, é a evolução expectável para a incorporação de biocombustíveis física passar a ser uma realidade obrigatória e, portanto, de facto, em linha com os desafios da transição energética, o expectável é que passe a haver esta incorporação obrigatória e, aliás, que ela vá sendo crescente ao longo do tempo. Considerando também a dimensão do mercado e as expectativas que recaem sobre o seu desenvolvimento nos próximos tempos, seria também expectável e até desejável que fossem mercados, que evoluíssemos para uma situação de mercados organizados. Portanto, atualmente são mercados que decorrem essencialmente negociações bilaterais e que, portanto, seria aqui uma oportunidade de desenvolvermos este mercado, que o regulamentássemos, que criássemos regras, que o tornássemos transparente e, aliás, agora com a recente compra da PRIO pela Arisa, pelo um grupo espanhol, lançamos aqui até o desafio de se poder criar um cluster ibérico, à semelhança do que existe no mercado da eletricidade, e que pudéssemos assim desencadear este processo de organização, de mercados organizados. Aqui também dizer que, naturalmente, quando existem certo tipo de incentivos e isenções fiscais, como foi dito, poderá trazer aqui alguma margem para haver, ou uma tendência para haver eventualmente fraude ou más práticas. É uma realidade que a ERSE conhece e que, portanto, naturalmente dizer que estaremos particularmente atentos e reforçaremos o papel da supervisão nesse âmbito. E terminaria só com duas notas, uma dizendo que
que seria interessante fazer um levantamento nacional daquilo que são as matérias e os recursos, os resíduos que poderão existir a nível nacional e que poderão ser promissores para o desenvolvimento deste mercado dos biocombustíveis e com este exercício ajudar a calibrar melhor aquelas que serão as metas, sem deixar de cumprir naturalmente aquilo que são os requisitos europeus a nível de transição energética, mas criar aqui, no fundo, um suporte que nos permita calibrar de uma forma mais rigorosa as metas e, nomeadamente, a divisão entre aquilo que deverá ser cumprido por biocombustíveis convencionais ou por biocombustíveis avançados. E, por último, deixar aqui uma palavra aos decisores políticos e aos legisladores que, naturalmente, perante todos estes desafios, deverão procurar internalizar da melhor forma na matéria, em legislação, perdão, todos estes desafios expectáveis em matéria de biocombustíveis. Obrigada. Muito obrigado pela sua intervenção. A quarta intervenção neste painel pertence ao engenheiro António Comprido, da APETRO, que com certeza nos poderá elucidar sobre os esforços que a indústria petrolífera tem feito para inovar e procurar soluções de descarbonização. Aliás, é pública, são públicas as apresentações que a APETRO vem fazendo a esse respeito. Engenheiro António Comprido, 10 minutos para nos falar desse tema. Muito obrigado, Miguel. Antes de mais, gostaria, à semelhança do que fizeram todos os anteriores participantes, saudar as pessoas que nos estão a ver através dos sistemas de videoconferência. Obviamente, saudar os colegas de painel e o moderador e dar os parabéns aos colegas que me antecederam pelas intervenções que tiveram, que penso que foram bastante explícitas e trouxeram pontos de vista importantes para a discussão. Incluo aqui, obviamente, o discurso de abertura do Dr. Paulo Carmona e também a situação na Europa que nos foi transmitida pelo Dr. André Paula Santos. Tudo isto são posições muito válidas e sem grandes linhas, sem grandes divergências relativamente às várias posições, mas antes, ao fim e ao cabo, expressando o que são os pontos de vista das várias partes interessadas em toda esta temática. A APETRO, energia em evolução, eu aproveito para chamar a atenção que a APETRO, muito antes de toda esta discussão, há mais de 2 anos, fez uma redefinição dos seus objetivos, da sua missão e da sua própria marca, porque se posicionou efetivamente como representante de uma indústria que está ciente dos desafios que se colocam e que está objetivamente interessada e comprometida em fazer parte da solução e não como às vezes alguns nos querem apelidar de sermos a fonte de todos os problemas. A questão da descarbonização é uma questão perfeitamente indiscutível. Nós estamos de acordo e estamos interessados em participar na descarbonização da economia e nas metas que têm vindo a ser estabelecidas a nível europeu e, obviamente, depois também a nível nacional. E aqui tem especial importância, assume especial importância a questão dos transportes. Efetivamente, os transportes é reconhecidamente um setor de difícil descarbonização, por várias razões, até pela inércia dos meios utilizados, quer a nível da distribuição da energia, quer a nível da sua utilização, e isso não é, de maneira nenhuma, não pode ser esquecido nem sequer desconsiderado, e por isso nós achamos que é nesse setor, fundamentalmente, que não exclusivamente, mas fundamentalmente, que a nossa atuação pode contribuir. E, obviamente, que os biocombustíveis fazem parte da equação. Nós, já na nossa missão, falamos em combustíveis líquidos e também combustíveis gasosos, no caso específico dos gases de petróleo liquefeitos.
Porque às vezes esquecemos uma coisa e nas discussões que vimos teóricas ser feitas, uma coisa tão simples que é, efetivamente, a qualidade imbatível dos combustíveis líquidos em dois aspectos. A sua intensidade energética, eu num determinado volume não consigo, com mais nenhum outro vetor de energético, ter a mesma quantidade de energia, não tenho. Enfim, um depósito de 50 litros de um veículo, se formos comparar com o volume equivalente de baterias, de depósitos de gás natural, etc., etc., de hidrogênio, estamos a falar em coisas completamente diferentes. E uma segunda grande vantagem, que é a facilidade da sua manuseamento, pode ser tudo feito à temperatura e à pressão atmosféricas, com uma banda enorme de variação dessa temperatura, desde temperaturas negativas a temperaturas grandes, portanto, adaptável a todas as regiões do globo, a todas as estações do ano. E uma terceira, que foi referida aqui pelo engenheiro João Bernardo, e muito importante, que é, não podemos esquecer que nós temos uma logística de ativos que a racionalidade económica nos diz que devem ser, tanto quanto possível, utilizados e não pura e simplesmente afundados, como aconteceria se tivéssemos não uma transição, mas uma disrupção em termos do mix energético que estamos a utilizar. Isto é verdade do ponto de vista da logística para fazer chegar essa energia aos consumidores e depois também é verdade do ponto de vista dos consumidores no que diz respeito às frotas atuais de veículos, sejam eles ligeiros, pesados, seja o transporte aéreo, marítimo, e não vou agora entrar aí nos outros setores, indústria, etc., porque estamos aqui a focar-nos um bocadinho nos transportes e os biocombustíveis têm uma aplicação essencialmente nos transportes. E isto é extremamente importante porque está relacionado depois tem impacto em muitos outros setores, nomeadamente no aspecto do emprego, no aspecto social, que por vezes não são devidamente contabilizados. Nós temos um programa, e não resisto a falar aqui nele, apesar de estamos a falar nas questões atuais, já lá vou, que chamamos os combustíveis limpos para todos, que tem como grande objetivo, em 2050, todos os combustíveis utilizados nos transportes terrestres, no transporte rodoviário, serem neutros do ponto de vista de emissões. Portanto, zero emissões numa lógica de ciclo de vida completo. E na aviação e na marinha conseguimos uma redução da ordem dos 50%, o que, aliado a tecnologias de captura e utilização de carbono, podem levar a ter emissões líquidas zero ou mesmo negativas. Já apresentámos esta proposta aos decisores políticos, porque ela está muito dependente depois do enquadramento legislativo e regulamentar que permita isto. Já foi aqui referido há bocadinho pelo Dr. André Paula Santos, nós hoje temos uma legislação relativamente às emissões dos veículos automóveis, ligeiros e pesados, que praticamente não deixa aos construtores outra solução que não seja a eletrificação. Portanto, eu questiono se não tenho nada contra a eletrificação, acho que a eletrificação é a tendência natural de cada vez termos a economia mais eletrificada. Agora, eu questiono se as decisões que estamos a ver constantemente anunciadas de novos modelos, novos veículos elétricos, é uma opção de facto tecnológica, uma opção económica, ou se é uma opção imposta pela regulação, que pode vir a revelar-se ter alguns efeitos negativos em toda a economia, principalmente europeia, se os outros blocos económicos não seguirem políticas semelhantes à Europa. Eu só queria aqui dar um exemplo. O diesel e o motor a gasóleo foi, enfim, eleito como inimigo público número 1 na Europa, e eu só queria chamar a atenção se há uma tecnologia onde a Europa é líder a nível mundial, é na tecnologia diesel, não é mais nenhuma. Não é na tecnologia à gasolina, não é nos motores elétricos, não é nas baterias, e parece que, enfim, gostamos de nos autoflagelar e, em vez de dizermos o que é que podemos fazer para eliminar os problemas que estão associados à utilização do diesel, não, estamos a dizer, vamos banir o diesel.
desculpem, desliguei, um dos grupos parlamentares apresenta uma proposta de banir a venda de veículos com motores de combustão interna a partir de 2035, à semelhança, aliás, do que outros países têm feito. Nós pensamos que isto é um erro, achamos que os combustíveis líquidos têm, de facto, um papel, e numa projeção que nós fizemos de evolução, os biocombustíveis têm, de facto, um papel relevante a desempenhar. Numa primeira fase, até 2025, 2030, é inegável que têm que ser os combustíveis de primeira geração, desde que seja garantida a sua sustentabilidade. Portanto, a ideia de podermos prescindir dos combustíveis de primeira geração, substituindo-os totalmente por biocombustíveis avançados, não está correta, e estamos de acordo com a apresentação que foi feita aqui pelo Dr. André Paula Santos. Portanto, os biocombustíveis de primeira geração, desde que garantida a sua sustentabilidade, não há razão objetiva nenhuma para banir a sua utilização ou fazer crescer a sua utilização. Os biocombustíveis avançados, e como o Dr. João Bernardo aqui, engenheiro, peço desculpa, colega, não sei se o promovi, se o despromovi, mas pronto, é a eterna guerra. Os biocombustíveis podem ser produzidos a partir de muitas outras fontes que não aquelas exclusivamente competem com a indústria alimentar. As algas é algo promissor, enfim, felizmente tem demorado muito tempo a atingir alguma maturidade, mas já existem alguns bons indícios. A utilização de resíduos e toda esta força que faz parte, enfim, da política europeia da promoção da economia circular leva-nos também a crer que aqui também pode desempenhar um papel importante com o aproveitamento de resíduos, sejam eles resíduos florestais, como aqui já foi referido, sejam resíduos urbanos que podem ser utilizados como matéria-prima para a produção de biocombustíveis, sempre nesta lógica. Numa fase posterior, e já não tem muito a ver com esta história dos biocombustíveis, teremos também a emergência dos combustíveis sintéticos, do hidrogénio, e nós vemos também o hidrogénio, com o qual estamos perfeitamente de acordo, não só como um vetor de energia final, que pode ser utilizado como energia final, mas eventualmente como um vetor intermédio que pode permitir, por exemplo, a produção de combustíveis sintéticos numa segunda fase, muito mais fáceis, como disse, de armazenar e de distribuir. Só 2 ou 3 notas sobre os problemas atuais. A questão da dupla contagem, eu tenho mixed feelings sobre isso. Eu acho que a dupla contagem tem boas intenções, que é promover a utilização de matérias residuais, tem o reverso da medalha, que é efetivamente reduzir a efetiva incorporação física dos combustíveis. E nós assistimos a uma estagnação praticamente do valor físico de integração e a um crescimento exponencial da utilização dos mecanismos de dupla contagem. Portanto, eu pessoalmente tenho sérias dúvidas que a dupla contagem seja um mecanismo que se justifique continuar, e aconselhava uma reflexão muito forte sobre as vantagens e os inconvenientes de termos dupla contagem. Porque senão estamos a enganar-nos a nós próprios. Se nós vamos dizer que queremos ter, seja ele 20%, 30% nos transportes em 2030, e depois contamos a eletricidade, multiplicamos por 4 ou por 5, os biocombustíveis avançados multiplicamos por 2 ou 3, na prática o que nós temos é uma cota muito inferior de energia renovável, e o que conta são as emissões, e portanto estamos a desvirtuar de alguma maneira os objetivos da redução de emissões. Portanto, é uma reflexão que devia ser feita. Para além disso, há aqui outra coisa que já foi referida, julgo que foi o Dr. Paulo Carmona que referiu, que nos preocupa muito, que é as destruções que todas estas coisas provocam pelos não cumpridores. Nós temos estimamos que neste momento, enfim, entre 3 a 4% dos combustíveis introduzidos em Portugal não cumprem os requisitos da obrigação de incorporação de biocombustíveis. Isto é um valor significativo, corresponde a um market share de uma empresa já de média dimensão, e é uma concorrência desleal. E vemos, infelizmente, enfim, uma dúzia de players a passear-se, a pavonear-se por este país calmamente, e fechando empresas, abrindo outras e contuando estas práticas irregulares. Portanto, apelo aqui para que as entidades supervisoras e reguladoras olhem para isto com mais, enfim, ainda se possível, com mais atenção, e principalmente que atuem de uma maneira mais célere. Outro aspecto, e vou já acabar, André, desculpe-me, só queria referir, é que eu gostava que nós começássemos a falar efetivamente em combustíveis líquidos na generalidade, de que os biocombustíveis são uma parte, como eu já referi.
às vezes estamos um bocadinho em silos. É os biocombustíveis, é os combustíveis sintéticos, é outra coisa qualquer, é o hidrogénio, e eu acho que temos que começar a olhar para isto de uma maneira holística, porque na realidade, e julgo que me darão razão, e isto não é sequer um pensamento pessoal, é que nós vamos conviver, vamos passar de uma predominância do petróleo como vetor energético quase exclusivo na área dos transportes, para uma convivência da existência de muitos vetores, mas não com o domínio de nenhum deles a curto prazo e a médio prazo. Portanto, temos que nos habituar a olhar para isto de uma forma holística, não discriminar, não diabolizar a ninguém e não endeusar ninguém. Portanto, todos os vetores energéticos, sejam eles a eletricidade, seja o gás natural, seja o hidrogênio, sejam os combustíveis sintéticos, sejam, obviamente, um papel muito importante, porque está cá, já está cá. Os biocombustíveis são aqueles que, no fundo, têm uma presença mais forte, e há que acarinhar isso, farão parte do futuro energético na área dos transportes e temos que contar com eles. Engenheiro António Comprido, obrigado pela sua intervenção. Cabe ao Dr. Miguel Costa, da APPB, o papel ingrato, depois de ter estado todo este tempo à espera, fazer a última intervenção antes de abrirmos um espaço de debate. Miguel, por favor. Bom dia a todos. Obrigado. É um prazer estar aqui convosco e participar nesta conferência para falar daquilo que é o setor dos biocombustíveis em Portugal. Como já foi aqui referido pela maior parte dos meus companheiros de painel, é evidente que os biocombustíveis têm importância hoje no mercado das energias renováveis e na descarbonização do setor dos transportes. Bem como também foi referido já em algumas intervenções, o seu impacto num setor tão relevante para o país como é o setor agroalimentar também. E se olharmos para um bocadinho mais para este setor também, nesta fileira, num ano tão atípico como foi o que estamos a viver, a pressão que vimos sobre o setor dos biocombustíveis, sobre a falta de procura pela parte do consumidor, teve um impacto tremendo naquilo que é a cadeia de valor agroalimentar. Mais especificamente naquilo que é o aprovisionamento de matérias-primas para rações, para alimentação animal. Sabemos que Portugal é um país deficitário de proteína e de cereais, e o não ter a procura pela parte do óleo para biodiesel levou, como o Dr. Paulo Carmona referiu ao início, levou a um determinado momento uma paragem desse setor. Tivemos que pôr em pausa aquilo que é a produção de óleos para biodiesel, e isso levou também depois a uma paragem e uma falta de matéria-prima para ações. Sendo Portugal deficitário, essa paragem e essa dependência naquilo que é o contexto de importações coloca a matéria-prima para a ração animal a preços bem superiores àquilo que poderiam ser praticados no mercado atual. E isto leva a um aumento do custo depois das carnes, dos ovos, enfim, de toda a cadeia agroalimentar. Como APPB e como indústria, queremos, obviamente, contribuir para atingir os objetivos ambientais e estamos conscientes da necessidade de incorporação de matéria-prima residual e, obviamente, interessados a trabalhar com todos os stakeholders no aumento da produção de biocombustíveis também avançados. Para isso, acho que, como já aqui foi referido também, necessitamos ter mais claridade naquilo que é a legislação, um quadro legislativo claro com maior urgência para poder avançar e, eventualmente, olhar para investimentos nessa área
Não tendo essa claridade no setor, será impossível motivar os investidores a moverem-se nessa direção. Também naquilo que é a lista dessas matérias-primas residuais qualificantes para avançados, acho que a indústria agroalimentar tem a capacidade de aportar algo mais e de participar na elaboração dessa lista de matérias-primas para dar o contributo daquilo que é a produção nacional e subprodutos nacionais para atingir a meta também dos avançados. Obrigado, Miguel, pela sua intervenção, que nos permite agora, então, abrir um espaço para debate, para perguntas e respostas. Já recebemos algumas através de quem nos está a acompanhar online. Temos aqui outras também para ir colocando. Começava por questionar o engenheiro João Bernardo em relação à questão do incumprimento por parte de alguns operadores económicos, sendo público que houve alguns processos de cobrança por parte de empresas que não pagaram o que era suposto terem pago pelos títulos de biocombustível. A minha questão é, tem a Direção-Geral de Energia capacidade para acompanhar estes incumpridores e, por outro lado, como é que se faz a cobrança destes valores e como é que se faz as empresas de facto cumprirem, quando algumas delas, como o engenheiro António Comprido também referiu, abrem, fecham e tornam muito mais difícil apanhar os infratores. Obrigado, Miguel. De facto, é uma pergunta complicada. Nós temos acompanhado estes processos desde o início, que têm a ver com a obrigação de incorporação de biocombustíveis pelos operadores que atuam no mercado de combustíveis em Portugal. Obviamente que a regra e aquilo que nós pretendemos, e aliás que pretendem todas as instituições que têm obrigações de regulamentação ou de fiscalização ou supervisão sobre um determinado setor, é que todos os agentes se comportem de forma competitiva e, portanto, que estejam de uma forma saudável no mercado a competir uns com os outros. As regras que estão escritas e as regras que existem no mercado dos combustíveis, nomeadamente neste aspecto que se refere à incorporação obrigatória, do nosso ponto de vista, são regras claras, portanto, não tem aqui espaço para uma outra interpretação. Eu sei que existem e sei que já foi um argumento de alguns desses incorporadores de introduzirem aqui outras argumentações que tinham a ver com a origem da importação dos produtos, muitos deles vindos de Espanha, que tinham outra representante de incorporação, etc., outras obrigações de incorporação, e nós esclarecemos claramente que se tratava do mercado nacional e as regras eram do mercado nacional. Portanto, esses operadores estabeleceram-se e atuam no nosso mercado, têm de cumprir as regras que cá existem e, efetivamente, houve um conjunto deles que, quando nós depois fizemos o balanço, nós e a ENSE, na altura em que esta competência esteve dividida entre a Direção-Geral e a ENSE, durante algum tempo, ou esteve na direção, depois passou para a ENSE e voltou à Direção-Geral de Energia. Na nossa atuação, detectámos estas falhas, imediatamente notificámos estes incorporadores para tomar medidas dentro dos prazos que estavam previstos pela lei para cumprir as obrigações que eram suposto cumprir, que tinham um prazo para fazer. Havia um conjunto de mecanismos, desde a incorporação fixa já não era possível, porque eles já tinham sido vendidos, mas podiam adquirir títulos no mercado. Havia leilões de títulos que também podiam adquirir. Alguns até participaram nesses leilões, não os conseguiram comprar porque as ofertas que fizeram foram muito baixas, mas a verdade é que eles acabaram por não cumprir. Depois, aquilo que se fez foi aquilo que o Estado faz nestas circunstâncias. Há uma instrução de processos em função daquilo que é a matéria de facto que é levantada, que é o notícia que é levantado, e com a instrução do processo faz uma notificação dentro daquilo que é a conclusão que o processo
traz a lume e que, na maior parte dos casos, aliás, na generalidade dos casos, foi de que este incumprimento era efetivo e, portanto, havia aqui o pagamento de uma compensação e de uma penalidade. Mas é ou não difícil fazer a cobrança desses montantes? Porque, inclusive, houve um caso, aliás, pelo menos 2 casos que estão reportados no site da Direção-Geral da Energia, em que, aparentemente, a Direção-Geral da Energia não consegue fazer a cobrança desses montantes. Portanto, qual é que é o futuro, o sucesso expectável dessas ações de cobrança? Ora bem, como qualquer ação de cobrança, quando o destinatário não existe, não é? Porque nós enviamos ofícios a notificar com a quantia que tinham de pagar, etc. As cartas vinham devolvidas, pedimos à PSP ou à GNR, consoante os sítios, para fazerem a entrega direta. As pessoas já não estavam lá, eram desconhecidas as moradas. Tentámos mandar para a última morada conhecida, fixámos editais nas portas, enfim, utilizámos todos os processos possíveis e imaginários para localizar estas empresas. Algumas empresas existem, os empresários dão a cara e têm processo em tribunal e, portanto, estão a defender-se. Nem todos desapareceram. Alguns estão a defender-se e estão, no fundo, a fazer o contraditório relativamente àquilo que é a posição oficial da entidade que a está a notificar. Mas não é um processo fácil, e tem a ver depois com o funcionamento de todo o nosso sistema de justiça, que não é um processo muitas vezes expedito e, portanto, que tem a ver com a própria orgânica, enfim, destes processos. Temos aqui uma questão que nos foi enviada pelo engenheiro Pedro Sampaio Nunes. Sendo o setor dos transportes essencial para que se atinjam os objetivos de 2020, por que razão o objetivo anunciado de 10% de incorporação de biocombustíveis não é cumprido? Eu colocaria esta questão ao engenheiro António Comprido. Na sua opinião, o que é que falha para que não haja esta incorporação real? E, por outro lado, aquela questão de, os automóveis não estão preparados para ter um maior volume de biocombustíveis, é de facto a questão central ou não? Bem, eu desconheço esse incumprimento, só se é de facto pelos operadores que não estão a fazer a incorporação que devia. No que diz respeito ao que são os associados da Petro, tanto quanto eu tenho conhecimento, vai ser cumprida a meta de incorporação de 10%. Uma parte, como já disse, à custa de um processo administrativo, da aquisição de títulos de biocombustíveis, mas é o que está previsto na lei, e nessa lógica, e tendo em conta os mecanismos de dupla contagem, os 10% vão ser atingidos no país. O que temos uma coisa diferente é a incorporação física, efetivamente ronda os 5% ou 6%, que está muito aquém de 10%, mas atenção que os 10% já foram fixados no pressuposto de considerar todos os mecanismos de dupla contagem e de utilização do mercado de biocombustíveis, que ao fim é um mecanismo para verificar o cumprimento. Portanto, é um mecanismo administrativo que permite verificar, não há uma verificação física. Mas permita-me colocar a seguinte questão, que é, tal como nas licenças de carbono, as licenças de carbono permitem aos poluidores continuar a poluir pagando uma compensação por isso, não seria mais justo em termos ambientais que houvesse de facto uma maior incorporação física de biocombustível para reduzir as emissões que de facto saem do escape dos automóveis? Bem, Miguel, eu já lhe disse, para começar, a regulação das emissões dos automóveis não incentivam de maneira nenhuma, é isso que está a dizer, porque quando vai medir as emissões e só tem em conta o que sai no escape, é quase indiferente ser um combustível 100% fóssil ou ser um combustível 100% renovável. Portanto, esse é o primeiro grande obstáculo a que, efetivamente, seja promovida uma utilização mais incentiva. E até um obstáculo a que os fabricantes de automóveis façam as alterações que serão ligeiras, se é que são algumas, para que permitirem a utilização de misturas mais ricas. Portanto, isto tem muito a ver com essa questão da regulação das emissões dos veículos automóveis, que neste momento, como eu disse há bocadinho, empurram claramente para a produção de veículos elétricos como única alternativa, porque é aqueles que, quando se vai medir o que sai do escape, efetivamente não têm emissões. Esse é um aspecto. O outro aspecto
que eu devo dizer, a legislação portuguesa nesse aspecto até foi bastante correta. Depois há o problema, como explicou o engenheiro João Bernardo, de fazê-la cumprir. É que as compensações pela não apresentação dos títulos de biocombustíveis não são de maneira nenhuma apelativas para os não cumpridores. É muito mais caro ter que pagar as compensações por não incorporação do que fazer a incorporação. Portanto, nesse aspecto, o quadro jurídico até está correto. Na prática, depois, é como o engenheiro João Bernardo explicou, é conseguir fazer efetivamente cumprir o que está legislado. Mas a legislação prevê as compensações são significativamente mais caras do que a incorporação real de biocombustível. Há aqui uma outra questão que nos chegou pela internet, de Jaime Pissarra, que eu colocaria ao Dr. Miguel Costa. A questão tem a ver com os bagaços de oleaginosas que são importantes para a alimentação animal, nomeadamente o bagaço de colza, e que sem a incorporação física de biodiesel, portanto, fica mais difícil produzir esta matéria-prima. E, portanto, o Jaime Pissarra pede-nos a perspectiva do painel sobre este tema, sobre o limite de incorporação em termos de biodiesel, e eu perguntava-lhe assim, Miguel, qual é que é, de facto, o desafio que há na interligação entre a incorporação de biocombustíveis nos combustíveis e os outros setores e as outras atividades económicas, como a pecuária, como as rações para animais, que acabam por estar associados. Portanto, qual é que é a perspectiva que tem em relação a esta interligação e esta interdependência destes temas? Obrigado. Bom, como o engenheiro António Comprido referiu há pouco, a incorporação física está bastante abaixo, está nos 4,5%, 5% de biocombustíveis este ano, tem esse impacto na cadeia agroalimentar. No caso da colza, no caso da soja, nós estamos a falar aproximadamente de 300 mil toneladas de matéria-prima para rações que, não havendo a indústria do biodiesel em Portugal, teriam que ser necessariamente importadas. No caso da colza, por exemplo, o mercado líder e o mercado de produção da colza é o norte da Europa. Nós hoje, se tivéssemos que importar essa farinha de colza para as rações para o mercado nacional, o produto da matéria-prima seria entre 30 a 40 euros mais caro do que aquilo que é hoje. Porque ao ter produção nacional, ao ter extração e essa produção de farinha, conseguimos proporcionar uma farinha ao mesmo preço, praticamente, que se vê no norte da Europa. Ao não haver, importamos, e obviamente que os custos de transporte do principal produtor do norte da Europa para aqui variam entre 30 a 40 euros. No caso da soja, não é tão direto, mas passa também por aquilo que foi falado antes. No caso da soja, a produção ou a extração de soja é principalmente o driver, é a farinha, mas ao não termos um escoamento para o óleo, para o mercado nacional, esse óleo tem que ser exportado. Ao ser exportado, vai ser normalmente para países Norte da África, enfim, principalmente Norte da África, daqui de Portugal, onde vamos estar a competir com Argentinas, com Brasil, a nível de volumes mais importantes, e vamos estar sempre a vender esse óleo a preço descontado. Por isso, não vamos valorizar aquilo que é a margem ou o produto quando fazemos essa extração, ou não ter esse benefício, o produto, a farinha aqui, vai estar automaticamente mais caro também. Por isso, é imprescindível manter essa cadeia agroalimentar a funcionar, esse escoamento do óleo, para poder manter a fileira das rações aqui também. Também outro aspecto, que é a fileira agrícola portuguesa. Nós hoje temos aproximadamente 20 mil hectares de terras dedicadas a oleaginosas, à girassol, à colza. O ter essa fileira é mais trabalho, é também participar àquilo que é a agricultura e o rendimento e valor adicional para o agricultor em Portugal. Obrigado.
Doutora Cristina Oliveira, da monitorização que vocês vão fazendo no NEG em relação à certificação, à origem destas matérias-primas, o que gostaria de lhe perguntar é, neste ano atípico que temos tido, em que houve uma redução do consumo de combustível muito significativa, qual é que foi, vocês notaram no NEG e na monitorização deste mercado, algum comportamento diferenciado em relação ao ano passado da incorporação ou da origem dos biocombustíveis? Portanto, já fez aqui uma apresentação com muitos números, não consegui apanhar todos, mas qual é que foi a principal diferença, se ela existiu, neste ano, decorrente do impacto que a crise económica teve no consumo de combustíveis? Sim, pronto, como referi e como agora também já acabou de ser referido, o principal impacto teve a ver com pronto, a diminuição que houve de consumo de combustíveis, levou consequentemente a uma diminuição também da introdução de biocombustíveis no mercado. E isso estava patente nos gráficos que eu mostrei. Depois, o que aconteceu também está relacionado com o que acabámos agora de ouvir, quer com o tal escoamento que era necessário dar aos óleos que resultavam das indústrias extrativas de óleos, que necessitavam de rações para animais e que, portanto, tinham ali o óleo que necessitava de ser introduzido no mercado nacional. E para isso, como também referi, a nível legislativo foi criada a obrigatoriedade de introdução física de 6,75% de biodiesel no combustível fóssil, no gasóleo, e portanto essa foi a grande diferença, foi uma maior fatia da soja presente nos biocombustíveis produzidos a nível nacional. Também se verificou, e tem-se vindo a verificar ao longo do tempo, a procura de novas matérias-primas e os operadores económicos a dirigirem-se à SES para que determinadas matérias-primas residuais sejam consideradas elegíveis e portanto, possam ter a bonificação da dupla contagem neste setor. Portanto, mas realmente a maior alteração das matérias-primas deveu-se a esse facto da obrigatoriedade de incorporação física para a introdução do óleo de soja que estava a ser produzido. Há aqui uma questão que eu acho que também posso colocar-lhe a si, que vem do Nuno Correia, que diz que os dados que apresentou indicam que o óleo de palma, que é importado e que não entra nem na nossa indústria agroalimentar, que esse óleo de palma representa mais de 12% das matérias-primas para a produção de biocombustíveis no ano passado. Sendo que existe um compromisso ou um projeto para que esse óleo de palma desapareça, qual é que é o desafio e a capacidade que na sua perspectiva existe para que estes 12% venham a desaparecer? Esse valor elevado da utilização do óleo de palma está essencialmente associado à produção de HVO, portanto, óleos vegetais hidrogenados, que são utilizados também como substitutos do gasóleo. Eu acho que isto tem que ser uma conjuntura a nível europeu para que realmente haja uma diminuição da utilização destes óleos de palma, de forma a que se venha a reduzir substancialmente e eliminar algumas das preocupações que estão associadas à sua utilização. Doutora Ana Lúcia, a ERSE, como é público, adotou estas competências ao nível dos combustíveis recentemente. Portanto, no seu trabalho tem muito mais experiência ao nível do mercado de eletricidade e de gás natural, tendo agora também a supervisão dos combustíveis. Segundo conversámos há pouco, ainda é uma equipa pequenina, aquela em que está integrada, e a minha questão é, perante a existência de outros organismos, como a ENSE, a ERSE, a Direção-Geral de Energia, quais é que são as dificuldades e os desafios que vocês sentem no dia-a-dia para monitorizar este mercado?
De facto, é uma competência muito recente, como já referi, e de facto estamos inseridos numa equipa muito pequena, como tivemos a oportunidade de falar. Este trabalho inicial por parte da ERSE, de supervisão, baseia-se muito também em informação que a ERSE bebe do Balcão Único de Energia, e que, portanto, é uma plataforma onde é depositada informação por parte dos vários intervenientes no processo e que a ERSE recolhe e analisa e que, aliás, tem sido a base do trabalho que tem sido desenvolvido no setor dos combustíveis, genericamente, e agora também nos biocombustíveis. Fazer só aqui uma pequena nota de que, por exemplo, já iniciámos esse trabalho de recolha de informação do Balcão Único neste setor dos biocombustíveis e notamos, por exemplo, que os requisitos de informação ou que a quantidade e a qualidade de informação respeitante aos produtores de biocombustíveis não é similar aos biocombustíveis que são importados. E, portanto, isto traz desde logo aqui traz-nos algumas dúvidas e que naturalmente entraremos em cooperação com o LNEG e com a ENSE sempre que se justifique para percebermos estas diferenças. Isto para dizer que a ERSE, nas suas funções, às vezes há alguma confusão entre aquilo que é supervisão e fiscalização e a interação entre as várias entidades. Eu diria que a ERSE funciona sobretudo como uma espécie de corredor de fundo, que vai acompanhando o funcionamento do mercado em toda a sua extensão, neste caso dos biocombustíveis, desde a produção e a importação, como eu referi, e notando desde logo aqui estas diferenças na qualidade e na quantidade de informação que existe, e que percorrerá até aos incorporadores e até aos preços que são praticados, aos preços, aliás, que os biocombustíveis acarretam para os combustíveis ditos líquidos rodoviários. E, portanto, em termos de funções, diria que a ENSE atuará, na sua atividade de fiscalização, atuará mais no terreno e em operações mais direcionadas, e a ERSE fará este trabalho mais de fundo em que analisará o mercado em toda a sua extensão. E nas dificuldades que vai encontrando, tem sempre por base, de facto, esta cooperação com as várias entidades e até com as associações que nos têm dado aqui alguns inputs importantes para percebermos o setor e para, na verdade, não fazermos juízos de valor errados sobre o seu funcionamento. Obrigado. A indústria petrolífera, e esta questão é para o engenheiro António Comprido, a indústria petrolífera já há algum tempo que ou pelo menos alguns agentes ou alguns operadores trataram os biocombustíveis como um encargo adicional que tem e que onera o preço final dos combustíveis, não sendo a principal fatia da composição do preço. Já há alguns anos que o setor se queixa, ou pelo menos aponta que há um conjunto de custos e um deles é o da obrigatória incorporação de biocombustíveis. Essa imagem continua a existir, ou seja, na sua perspectiva, os biocombustíveis ainda têm esse ónus para a formação de preço, ou já não é uma questão tão relevante ou tão premente para as petrolíferas? Miguel, eu acho que isso é um assunto, de alguma maneira, ultrapassado, porque já está interiorizado pelos consumidores. Nós temos que ter consciência de que determinadas opções, nomeadamente nesta área das renováveis, isto também foi verdade para a eletricidade e para outros setores, a opção por determinadas, as opções políticas por determinadas aproximações têm custos, e esses custos têm que ser suportados por alguém, e como eu aprendi, e todos nós aprendemos, só há duas entidades que pagam tudo. Ou são os consumidores, ou são os contribuintes. Normalmente temos a dupla figura de consumidor e de contribuinte. Portanto, isso é uma consequência, e para nós não é um problema, não falamos já nisso. Achamos é que deve haver transparência, e daí o publicarmos regularmente, e enfim, as entidades oficiais também o fazem, quanto é que vale, qual é o sobrecusto resultante da incorporação, mas não para contestar. Porque, francamente, também não consideramos que fosse, face à enormidade que representa a carga fiscal sobre os combustíveis,
não é por haver mais ou menos incorporação de biocombustíveis que isso ia pesar significativamente no bolso dos consumidores. A fazer-se diferença, e sabemos que isso é contra a natura, quer em termos de política fiscal, quer em termos de política da ação climática, fazer qualquer redução da carga fiscal sobre os combustíveis. Aí sim é que há margem para ver uma diferença, fazer diferença no bolso consumidor, não é agora reduzindo drasticamente. Nós estamos a falar de valores que variam entre 2, 3, 4 cêntimos, depende das diferenças de cotações entre os biocombustíveis e os combustíveis fósseis. Não me parece que isto, neste momento, seja um grande problema. É evidente que quando surgiu, e fez bem recordar, a obrigatoriedade de incorporação dos biocombustíveis, e como os combustíveis estavam sempre sobre a observação e a acusação de serem demasiado caros, etc., etc., nós salientámos que, atenção, que esta obrigatoriedade vem representar um custo adicional para o consumidor, mas apenas como uma medida informativa e não como uma contestação à utilização dos biocombustíveis. Nós somos a favor da utilização dos biocombustíveis, como já disse há bocadinho, os combustíveis fósseis, da origem fóssil, na nossa visão, os combustíveis líquidos serão totalmente descarbonizados num prazo de 20, 30, 40 anos no máximo, 30 anos, até 2050, para os transportes. Na aviação e na marinha poderá demorar um bocadinho mais e, portanto, os biocombustíveis são parte da equação e são parte da solução e não podem ser encarados neste momento como sobrecusto. Mas tudo tem que ser pesado e a questão económica, obviamente, tem que ser pesada, mas isso, em nossa opinião, é uma análise que os decisores políticos têm que fazer quando tomam determinadas opções. Outra questão para si, que é, falou numa abordagem holística, porque existem várias formas de descarbonizar os combustíveis, e o que lhe pergunto é, perante o discurso e a mensagem pró-eletrificação dos consumos que existe, a aposta forte que existe na mobilidade elétrica, a emergência desta agenda do hidrogénio, qual é que é o lugar que os biocombustíveis vão poder ocupar perante esta diversidade de opções de descarbonização? Acredita que os biocombustíveis vão continuar a ter futuro e mercado daqui a 10 anos ou a eletrificação e a aposta no hidrogénio vão ser de tal forma aceleradas que irão relegar a importância dos biocombustíveis para um segundo ou terceiro plano? Bem, num prazo de 10 anos, objetivamente, não. Enfim, o ciclo de vida de todas estas alterações é muito mais longo do que isso. Como eu já disse há bocadinho, nós acreditamos que os combustíveis líquidos têm um papel ímpar a desempenhar, ou então têm características ímpares que não são igualáveis. E a questão da eletrificação, ainda bem que falou nisso, às vezes faz um bocadinho de confusão, porque nós, quando estamos a falar em eletrificação, estamos a falar em eletrificação de quê? Estamos a falar de eletrificação dos veículos ligeiros. Ora, os veículos ligeiros representam uma percentagem menor do que são as emissões totais do setor dos transportes. E, portanto, mesmo que nós, por milagre, com uma varinha mágica, amanhã tivéssemos todos os veículos ligeiros elétricos, o impacto que isso ia ter nas emissões globais era um impacto, enfim, importante, mas relativamente marginal. Não ia resolver o problema das alterações climáticas. Eu julgo que o discurso que às vezes leva as pessoas a estar mal informadas é convencer-nos que se passarmos todos a utilizar veículos elétricos, resolvemos o problema das alterações climáticas. Não resolvemos nada. Contribuímos de uma determinada maneira, mas o transporte rodoviário pesado de longa distância, o transporte marítimo, o transporte aéreo e mesmo uma parte significativa do transporte rodoviário, porque repara, uma coisa é o transporte urbano de pequena distância, ou suburbano, a ida e vinda para o trabalho. Outra coisa é as pessoas que vivem, é o trabalho, mesmo em veículos ligeiros de longa distância. Eu dou-lhe só um exemplo. Aqui há tempos houve um evento na Ordem dos Engenheiros e um grupo de pessoas que participaram resolveram fazer o teste e vieram do Porto para Lisboa num automóvel elétrico. Demoraram 7 horas. Portanto, há que ter a realidade que não há balas de prata, como hoje se diz. Quer dizer, a eletrificação, mesmo do transporte ligeiro de passageiros, não vai resolver os problemas todos e não é apropriado. E como dizem os ingleses, one size fits all, portanto, não há medidas que sirvam todas as situações. Portanto, isto é um aspecto. Outro aspecto muito importante que temos que ter em conta é que
Nem Portugal é uma ilha na Europa, nem a Europa é uma ilha no mundo. E, portanto, esta questão tem que ser resolvida. Eu aí advogo, por exemplo, que o papel da Europa deve ser muito mais ativo e agressivo, no bom sentido, de discussão com os outros blocos económicos relativamente a encontrar soluções globais, que simultaneamente contribuam para reduzir o problema das alterações climáticas, mas não coloquem a indústria europeia em franca desvantagem relativamente a outros blocos económicos. Isto tem que estar na equação e não é resolvendo apenas os problemas internos que efetivamente nós resolvemos um problema que é global, e isso deve ser posto em equação. Muito rapidamente para concluir, sim, os combustíveis, os biocombustíveis dentro do conjunto dos combustíveis líquidos vão desempenhar um papel importante nos próximos 10, 20, 30, mesmo até 2050 e provavelmente posteriormente a 2050, numa visão global. O que não quer dizer que pontualmente e regionalmente não se justifiquem situações que optam por uma única solução. Dou-lhe um exemplo, um centro histórico de uma cidade, onde efetivamente se reconheça que a utilização de combustíveis de origem fóssil, com certeza que não, mas mesmo de outros combustíveis líquidos, que produzem emissões, inevitavelmente, têm um impacto muito negativo no património arquitetónico e, para já não falar na saúde das pessoas, é perfeitamente razoável dizer aqui só circulam veículos elétricos. Não temos nada contra isso. Agora dizer que isto se pode extrapolar para a totalidade do território, para a totalidade, não. E temos a diferença, eu devo dizer, que Lisboa é uma cidade que não tem grandes problemas de qualidade de ar. Agora, não podemos comparar com o México, ou com Xangai, ou com mesmo Madrid aqui ao lado. E, portanto, essa especificidade aponta que devem coexistir várias soluções que devem ser as mais apropriadas para cada caso. E os biocombustíveis têm um papel a desempenhar aí. Obrigado. Estamos mesmo a terminar. Colocaria só uma questão ao Diretor-Geral de Energia. A Direção-Geral foi contemplada nesta proposta de Orçamento de Estado com um reforço de meios para o próximo ano. A minha questão é qual é que é a capacidade de resposta que hoje a Direção-Geral tem na área dos combustíveis? Se sente que este reforço de meios também vai permitir acomodar um reforço de pessoal e de competências para monitorizar os combustíveis e se, no fundo, a Direção-Geral de Energia está devidamente apetrechada para continuar a fiscalizar e a monitorizar este setor que ainda nos vai acompanhar durante alguns anos. Obrigado, Miguel, para a questão. De facto, nós temos uma perspectiva de crescimento do nosso quadro pessoal em quase 100 funcionários. Isso tem a ver com as necessidades e as competências que nos foram atribuídas e, portanto, que não têm correspondente em recursos humanos para as poder cumprir. E, por outro lado, a saída natural das pessoas que têm vindo a reformar e que é uma casa já de alguma forma envelhecida. Nós temos uma média de idades próxima dos 58 anos e, portanto, é natural que haja necessidade de renovação dos quadros. Por outro lado, este desafio que temos, e aproveitando aquilo que disse há pouco o engenheiro António Comprido, e subscrevendo as palavras dele, é um desafio muito complexo e que não se limita apenas a uma forma a uma fonte de energia e, portanto, nós não estamos a falar apenas na solução dos transportes com uma estrutura ou com uma infraestrutura de abastecimento e distribuição, estamos a falar aqui da conjugação de várias fontes de forma de distribuição de energia para abastecer os veículos e, portanto, podemos ter simultaneamente situações de pontos de carregamento elétrico, pontos de carregamento de combustíveis tradicionais, misturados ou não, e com combustíveis puros, com biocombustíveis, em que podemos ter o B10, B15 ou até mais, mas que servem e que utilizam as mesmas infraestruturas, as mesmas ilhas. Podemos ter aqui pontos de carregamento e abastecimento com gás natural liquefeito ou gás natural comprimido, podemos ter pontos de carregamento de hidrogênio, enfim. Temos aqui uma panóplia de soluções de abastecimento no setor dos transportes e depois também com a parte do abastecimento marítimo, que também tem uma especificidade própria, do abastecimento dos aeroportos. Temos aqui uma panóplia que vai obrigatoriamente exigir, não só da Direção-Geral de Energia, mas também das outras entidades, uma maior capacidade para intervir nestes setores, nomeadamente no licenciamento, na fiscalização, na supervisão, no acompanhamento das instalações.
e que vamos ter de nos apetrechar de conhecimento, de recursos, de tecnologia, de informação, de meios informáticos, para poder acompanhar esta grande complexidade da oferta de fontes de energia para este setor. Obviamente, também não nos interessa, e o país, a determinada altura, eu acho que nós neste momento estamos numa fase em que temos um conjunto de hipóteses em aberta. O país ter N infraestruturas de abastecimento e não ter aqui projetos de escala, também cria aqui deseconomias em alguns mercados em que, de facto, depois a dimensão que temos também não é suficiente. Nós vamos ter de caminhar para algumas soluções. Obviamente que o objetivo é descarbonizar e o objetivo é que a competitividade da economia e das empresas se mantenha e, portanto, se possa oferecer fontes de energia que permitam que essa competitividade nos mercados internacionais e no próprio mercado interno se possa corporizar e ser extremamente objetiva. E, portanto, vamos ter de encontrar aqui quais são os canais de distribuição e as fontes de energia que são os mais adequados para o nosso território, para a nossa economia, para a nossa estrutura económica que temos e que queremos para o país. E, claramente, temos aqui soluções muito diversas. Temos soluções em que, se eu quiser, e como disse muito bem António Comprido, soluções de longa distância, eu não posso estar meia hora à espera de fazer um carregamento rápido ou de 7 horas à espera de fazer um carregamento lento, com autonomias muito baixas, quer dizer, é totalmente impossível. Tem que ter uma solução de transporte completamente diferente. Nas cidades eu posso ter outro cuidado. E aqui também é importante a questão das emissões. Eu tenho o efeito global das emissões em toda a cadeia de produção de combustível e tenho os efeitos locais. Isso pode ser importante ou não em determinadas circunstâncias. E, portanto, a Direção-Geral de Energia vai ter de ter pessoas preparadas para estes desafios, para acompanhar as instalações de combustíveis onde elas vão aparecendo, com as suas várias valências. A pessoa que faz o licenciamento de uma instalação de carregamento elétrico não é o mesmo que faz o licenciamento de uma instalação de carregamento de combustível, de abastecimento de combustíveis, biocombustíveis ou combustíveis tradicionais, e, portanto, vamos ter de diversificar, e o recrutamento que estamos a fazer já vai ao encontro, claramente, dessas preocupações. Muito obrigado. Resta-me agradecer a quem assistiu à conferência e está a assistir à conferência pela internet, pelo tempo que tem dedicado a este debate. Agradecer também à Associação de Produtores de Biocombustíveis pelo convite que me fez para moderar este painel. Vamos agora terminar este painel e a conferência retorna às 14h30 para um segundo painel sobre as perspectivas de desenvolvimento deste setor. Obrigado pela vossa presença.